Olá pessoal do Tarja Rosa, tudo bem? Eu sou o Jairo Bauer, médico psiquiatra, e hoje a gente vai discutir aqui com vocês um assunto ainda cercado de muitos mitos, de muitos tabus: masturbação feminina. Já parou para pensar nesse tema? Então vem com a gente. Pois é, pessoal, em pleno século XXI, a gente está em 2021, a masturbação feminina continua a gerar uma série de tabus, continua cercada aí de mitos, de estigmas, enfim, várias questões que acabam atrapalhando essa discussão, que é uma discussão que devia ser absolutamente natural. Os meninos falam de masturbação de uma maneira muito mais tranquila. As meninas ainda hoje, muitas delas têm dificuldade de falar do assunto, têm dificuldade até de explorar esse tema, de explorar o próprio corpo por conta das dificuldades em se lidar com a questão do prazer da mulher com a masturbação feminina. Então, a proposta hoje da gente aqui é discutir um pouco esse tema. Bom, para começar, pessoal, masturbação feminina não traz nenhum problema para a saúde. A mulher não vai ter uma vida sexual com mais dificuldade, a menina não vai ficar assim ou assado porque ela se masturba, nada de errado com a masturbação feminina. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter algum cuidado especial quando a gente pensa em masturbação feminina? Alguns cuidados básicos, principalmente de higiene. Então eu acho que é sempre bacana lavar bem as mãos antes de fazer a masturbação, depois de terminar a masturbação, porque afinal de contas a vagina é uma região bastante sensível. Eventualmente você pode levar micro-organismos para dentro da vagina que podem até provocar uma infecção vaginal, uma infecção urinária, né, já que a uretra e a vagina estão muito próximas. Então eu acho que cuidados com a higiene antes e depois da masturbação são essenciais. Ah, doutor, mas e aí se eu introduzir o dedo com muita força na minha vagina, eu corro o risco de perder a minha virgindade? Antes de discutir essa questão, a gente tem que entender o que é perder a virgindade. Primeiro, esse termo já é esquisito, né? Por que você vai perder alguma coisa? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse assunto. Segundo, a virgindade está muito ligada, né, na cabeça da maior parte das meninas ao rompimento do ímen. E não é nada disso, né, pessoal? O ímen é uma pelezinha muito fininha que está na entrada da vagina e que pode se romper mesmo sem relação sexual. Então, às vezes, na masturbação, às vezes ao andar de bicicleta, às vezes quando a menina cai de uma maneira diferente ali sobre a região da vagina, tudo isso pode levar ao rompimento do ímen. Será que isso significa perder a virgindade? Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouco esse conceito. Bom, para as meninas que não querem romper o seu ímen, o que se recomenda é que elas introduzam os dedos, se forem introduzir os dedos, e que elas introduzam os dedos ou eventualmente algum tipo de objeto que elas vão usar dentro da vagina de uma maneira um pouco mais suave para evitar então eventualmente o rompimento do ímen. Importante lembrar que na masturbação feminina um gatilho muito importante para o prazer é o clitóris, que está ali em cima, né, na junção dos pequenos lábios. Então a menina não precisa nem introduzir os dedos dentro da vagina se ela não quiser, né? A própria estimulação do clitóris por si só muitas vezes já é um gatilho importante para o prazer feminino, tá? Então esse é um ponto importante. Lembra aquela questão que eu falei para vocês de lavar bem as mãos antes e depois de se masturbar? A mesma coisa vale para o uso de objetos. Se a menina for introduzir algum tipo de objeto na vagina, é importante que esse objeto esteja bem higienizado para evitar também o risco de infecção. E nunca use o vibrador ou qualquer tipo de objeto de outra pessoa. Tente ter os seus próprios objetos de uso íntimo e, se eventualmente for compartilhar, que esses objetos sejam bem lavados e, na hora de utilizá-los, que eles sejam, por exemplo, recobertos por um preservativo, por uma camisinha, tá bom? Falamos então que masturbação feminina não tem nenhum grande problema, explicamos aí os principais cuidados com a questão da masturbação feminina, falamos então aí da questão do rompimento do ímen e que cuidados a menina deve ter se ela não quiser, se ela quiser evitar o rompimento do ímen. E aí acho que a gente tem um tema importante ainda para discutir, que é formas, né, de se masturbar. Eu acho que é importante a gente lembrar que não existe uma forma única da garota se masturbar. Tem meninas que preferem estimular o clitóris, tem meninas que preferem utilizar os dedos dentro da vagina, tem meninas que curtem o chuveirinho na hora do banho ou a ducha higiênica, tem meninas que muitas vezes preferem usar uma almofada ou um brinquedo no meio das pernas, tem meninas que preferem usar objetos, vibradores e por aí vai. Existe uma infinidade de possibilidades, pessoal, e não tem que ter uma forma única. Se você pode se estimular de diversas formas, ok, ótimo.
ótimo, é bacana, é interessante variar esse cardápio, essas possibilidades todas. É muito importante que a gente não se preocupe, não fique encanada com o seguinte: minha amiga só se masturba desse jeito e eu não consigo. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Cada um se masturba da forma que se sente bem e das formas que ela eventualmente descobre ao longo da vida. De novo, não existe uma forma única de se masturbar. E para terminar, pessoal, acho legal a gente falar do seguinte: o grande risco que se discute em relação à masturbação, tanto de meninos como de meninas, é o excesso. É o indivíduo que fica tão tomado por aquela questão que não consegue fazer mais nada, só pensa em se masturbar ou fica se masturbando o dia inteiro. Isso é incomum, é raro. Normalmente a gente consegue colocar a masturbação dentro do dia da gente, dentro da rotina da gente, dentro da vida da gente, de forma que ela não impacte outras questões importantes, como amigos, escola, estudos, lazer e por aí vai. Então acho que esse é o único cuidado. Se começar a incomodar demais, se começar a atrapalhar demais, se começar a invadir demais outras áreas da sua vida, talvez seja importante fazer uma reflexão. Doutor, não tem risco de se machucar? De novo, você é o melhor termômetro de como você está se relacionando com a sua masturbação. Se você começar a sentir dor, desconforto, incômodo, talvez você esteja se masturbando de uma maneira que está te prejudicando, que está te incomodando. Então, nesse sentido, é importante talvez que você consiga diminuir ou a intensidade, ou a frequência, ou a força, ou o tipo de estímulo que você está tendo. Mas, de novo, você que vai perceber isso e você que vai controlar essa situação. De novo, a masturbação é um jeito da gente conhecer, de se explorar e de buscar o prazer. Nada de errado com isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse papo sobre masturbação. É importante a gente falar sobre isso. E se você curtiu esse conteúdo, saiba que existe muita coisa bacana aqui no Tarja Rosa e todo mês a gente publica um vídeo novo. Acompanhe então o Tarja Rosa no tarjarosa.com.br ou nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Beijão, gente. Valeu!